Ainda nessa leva de notícias de começo de ano, hoje é 2 de janeiro, a gente vem com as informações das posses que foram realizadas ontem, no dia 1º, por todo o estado. Os prefeitos e prefeitas eleitos, então, assumiram oficialmente em 398 municípios do Paraná. Os gestores que vão administrar as prefeituras pelos próximos 4 anos tomaram posse das suas cadeiras em eventos que aconteceram por todo o estado. Os novos administradores ou aqueles que se reelegeram vão comandar os municípios do Paraná. Em apenas uma cidade, que é São Tomé, no noroeste do estado, o prefeito não assumiu. Nas maiores cidades do Paraná, as cerimônias de posse aconteceram durante a última tarde. Em Curitiba, o prefeito eleito Eduardo Pimentel, do PSD, e o vice dele, o Paulo Martins, do PL, tomaram posse dos cargos em uma cerimônia na Câmara de Vereadores. Na mesma oportunidade, também foram empossados os 38 vereadores eleitos em Curitiba. A gente vai agora conferir o que Eduardo Pimentel falou logo após o evento de posse. Quero que a população saiba que eu, a minha família, o meu vice-prefeito Paulo Martins, a sua família, nós vamos nos dedicar de corpo e alma a cuidar de Curitiba pelos próximos 4 anos, dia e noite, com a nossa equipe, fortalecendo o diálogo, ouvindo a população, ampliando as audiências públicas na cidade de Curitiba e fortalecendo o dia a dia. Estou muito feliz, acabo de vir da Câmara Municipal, onde assumi o cargo efetivamente como prefeito e agora recebo das mãos do prefeito Rafael Greca na transmissão de cargos. Foi uma honra ter participado dessa gestão por 8 anos como vice-prefeito, secretário municipal de obras, secretário de Estado das cidades do governador Ratinho Júnior e poder ter sido eleito prefeito de Curitiba. Aprendi muito nos últimos 8 anos, no dia a dia, andando a cidade, conversando com as pessoas, e agora eu vou utilizar toda a minha experiência, a minha vontade, a minha força, a minha garra para cuidar da cidade nos próximos 4 anos. E hoje de manhã, Eduardo Pimentel já tem os primeiros compromissos, então, como prefeito. Ele deve assinar um decreto que diminui em 50% o valor da passagem do transporte coletivo aos domingos em Curitiba. O novo prefeito da capital também vai fazer a primeira reunião com os secretários. E o ex-prefeito Rafael Greca, que também acompanhou a posse de Pimentel, adiantou que não pretende se aposentar. A aposentadoria é um desaforo para mim. Eu vou continuar a escrever, vou continuar a trabalhar, vou exercer o que eu gosto muito, que é a engenharia e o planejamento. E mais do que isso, primeiro vou tirar férias. Vou ficar um tempo folgando, porque prefeito durante 8 anos não tem férias. Em Londrina, Tiago Amaral, do PSD, tomou posse do cargo em uma cerimônia na Câmara de Vereadores. O vice, o Júnior Santos... Da minha honra, do sentimento de muita emoção que hoje tomou conta de mim. E rezei muito, continuo rezando para que Deus me abençoe, conduza meus passos, conduza os meus caminhos, as minhas decisões, para que eu possa realmente, ao lado do Júnior e dessa Câmara de Vereadores, liderar essa cidade para todos os desafios que a gente tem, né? Desafios como melhorar a vida das pessoas hoje que mais precisam, dar respostas rápidas para a situação da saúde, fazer com que essa cidade volte a ser uma referência em geração de empregos de qualidade, de renda para o nosso povo e de riqueza para a nossa gente. Então eu peço de todo o meu coração a Deus que Ele me conduza de fato nesses caminhos. Eu tenho muita confiança no time que montei, na equipe que está com a gente, na capacidade de trabalho, no comprometimento de todos. Então isso me dá muita paz. E eu sei que agora, além do trabalho, além de toda a dedicação que a gente tem, é a sabedoria e a humildade que é o que vai fazer a diferença para a gente ter sucesso e guiar essa cidade realmente para os grandes caminhos que ela precisa ser guiada. O vice de Tiago Amaral, o Júnior Santos Rosa, do PL, também assumiu o cargo durante essa cerimônia. Os 19 vereadores de Londrina também tomaram posse dos cargos durante a solenidade. Em Maringá, Silvio Barros, do Progressistas, e Sandra Jacovós, do PL, assumiram também as cadeiras de prefeito e vice. Vamos ouvir o que ele falou logo após a cerimônia de posse. Atender a população nas suas necessidades é obrigação da gente. A gestão é olhar para frente, é olhar para o futuro e enfrentar os desafios que vêm por aí. Isto é uma realidade totalmente diferente daquela quando eu assumi aqui pela primeira vez. Nós vamos nos adaptar a essa nova realidade e preparar a cidade para aqueles que vêm depois da gente.
Ontem à tarde, pela primeira vez na história, Maringá teve a posse então de 23 vereadores. Até a última eleição, a Câmara tinha 15 parlamentares. Um projeto de lei que foi aprovado em dezembro de 2022 ampliou a quantidade de cadeiras no Legislativo. Em Cascavel, na região oeste do estado, Renato Silva, do PL, e o Henrique Mecabô, do Partido Novo, assumiram os cargos de prefeito e vice numa sessão solene na Câmara de Vereadores. Vamos conferir o que o prefeito eleito e o vice falaram logo após a cerimônia. Desafios que vierem, nós estamos prontos para enfrentá-los e superá-los. Eu vou estar, a pedido do Renato, bastante próximo de toda a área de desenvolvimento econômico, então Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fundação de Tecnologia e Agência de Inteligência, e também vou ajudar o Renato na supervisão da Secretaria de Educação. Olha, também tomaram posse durante a cerimônia de ontem os 21 vereadores da legislatura que vai até 2028. Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, a prefeita Elizabeth Schmidt do União Brasil e o vice, o pastor Moisés Faria do MDB, foram empossados no Cine Teatro Ópera. A prefeita reeleita ressaltou a importância de que todas as forças políticas trabalhem em prol da cidade. Eu estou recebendo reconhecimento das pessoas para mais 4 anos. Eles acreditaram naquilo que nós estamos fazendo e querem que a gente continue. Então, isso é uma emoção muito grande e daqui para frente, cada vez mais, nós precisamos nos unir, todas as frentes, todas as forças políticas. A eleição passou, a gente vira a página e todos nós temos que trabalhar em prol da nossa cidade. Além da prefeita e do vice, os 19 vereadores também foram empossados em Ponta Grossa. Em Foz do Iguaçu, o general Silva e Luna do PL e o vice dele, o Ricardo Nascimento do PSD, tomaram posse dos cargos no plenário da Câmara Municipal. Numa conversa com a imprensa, o prefeito eleito destacou o perfil técnico do secretariado dele. Muito trabalho. Honrar tudo aquilo que foi pactuado durante a nossa campanha. Começamos com a escolha dos nossos secretários. Escolha que eu digo é convite, eles aceitaram os convites. Falei que eu não ia convidar amigo do amigo, eu ia convidar por capacidade técnica, fiz isso. Não ia ligar para partido, não ia ligar para nada disso. E depois, muito trabalho. Começamos amanhã cedo. Às 7h30 da manhã estaremos na rua aí já trabalhando. É isso, a gente então acompanhou o pronunciamento de prefeitos, daqueles que foram eleitos nas principais cidades do estado, também em Foz do Iguaçu. 15 vereadores tomaram posse nas suas cadeiras do Legislativo. O que a gente viu aqui ao longo de todo esse boletim envolvendo as principais cidades do Paraná são discursos de comemoração. É o ato que finalmente representa o fim da campanha política, o fim de todo o processo eleitoral e o início de um novo trabalho. Agora eles deixam de ser candidatos e de ter que trabalhar naquela forma de campanha mesmo, para atuar como gestores municipais para aquilo que foram eleitos ou eleitas. Eu estava prestando atenção no discurso do Eduardo Pimentel e no começo vi ali ele trazendo o Paulo Martins, o vice dele, junto por essa fala. Foi uma figura que a gente não viu tanto durante a campanha eleitoral. Pensei assim comigo, opa, já está mudando um pouco aqui o foco, já está começando uma gestão 100% dos dois. Mas aí, de repente, puxou mais uma vez o Rafael Greca no discurso, voltou a lembrar da gestão dos últimos 8 anos, voltou a falar da parceria que teve com o Rafael Greca, lembrou também do padrinho político importantíssimo durante a campanha, que foi o Ratinho Júnior. Então, ao mesmo tempo, Eduardo Pimentel continua tendo ali uma postura e uma posição muito parecidos com aquilo que foi adotado durante a campanha eleitoral. E Rafael Greca veio também para fazer discurso, A gente viu... Foi uma das poucas cidades que o antigo prefeito também usou espaço para falar e justamente para deixar claro aquilo que ele já tem anunciado há algum tempo, que não quer tirar férias. Durante as eleições chegou a dizer que teria um cargo dentro do governo do estado, agora está dizendo que vai se dedicar a algumas atividades ali relacionadas a objetivos pessoais, como dentro do planejamento, da engenharia e também escrevendo livros. Rafael Greca, que, de certa forma, gosta de estar ocupando algum espaço de forma permanente. Então, vai ser uma peça aí no tabuleiro político que a gente vai entender nos próximos meses, quando acabarem essas férias, se vai ter espaço ou não ainda dentro aí da prefeitura ou até mesmo de um outro cargo público. Aí a gente passa por Londrina, a segunda maior cidade do estado, com o Thiago Amaral chegando com esse ar mais fresco da nova política, pretendendo assumir aí pelos próximos 4 anos já de um jeito, com posições diferentes. Passamos também por Maringá, onde a família Barros mais uma vez assume a gestão do município, e o que chama atenção em Maringá, o que acabou roubando a cena aqui da notícia, é a ampliação da Câmara de Vereadores,
né? A gente já tinha essa previsão desde dezembro de 2022, eram 15 parlamentares na Câmara de Vereadores de Maringá e passou a ter esse aumento bem significativo para 23, quase que dobra, então, o número de vereadores em Maringá. Cascavel, a gente teve um prefeito ali de poucas palavras, tanto na campanha eleitoral quanto ali na primeira entrevista dele de posse, né? Foi uma entrevista que a gente tem o tempo de todas as entrevistas que a gente coloca no ar. A maioria ficou aqui acima de 1 minuto, de 20 segundos, e a do Renato Silva coube em 18 segundos, tanto a fala dele quanto do vice, o Mecabô, que aparece já bastante, com um certo protagonismo também durante essa gestão. Mas Renato Silva, que pela primeira vez então assume um cargo como prefeito e na cidade de Cascavel, ele que ficou como vice na última chapa aí junto com o Leonardo Paranhos, então também teve já esse chão de história política nos últimos tempos. Elizabeth Schmidt com um discurso muito caloroso, ela que tem bastante apoio e carisma e uma atenção popular ali na cidade de Ponta Grossa, então se voltou mais para um momento de comemoração mesmo nesse primeiro discurso, nessa primeira fala junto com a imprensa, e o general Silva Luna, que está chegando pela primeira vez também como um cargo em prefeitura, ele que já foi o gestor da Itaipu em Foz do Iguaçu, foi a partir dali que criou uma relação com a fronteira, agora passa a ser prefeito da cidade, fez questão de ressaltar uma tentativa aí de um trabalho mais técnico frente à gestão municipal. Uma visão rápida aqui dos principais eleitos, então, dos principais prefeitos e prefeitas que tomaram posse nas maiores cidades do nosso estado, Pedroso. Olha só, e você trouxe aí um bom retrospecto, deixando claro como o tabuleiro das maiores cidades do estado do Paraná ficou. E a grande expectativa agora, Bia, é que a festa acabou. Acabou. Já comemoraram o Natal, comemoraram a vitória eleitoral, passaram o Réveillon. Ontem foi um dia de celebração. Mas agora, o que a população, o que eu espero, imagino que você espere, que os nossos ouvintes também aguardam com muita ansiedade, é o trabalho. É o que de fato eles vão entregar. Porque é isso, a gente escutou a fala do general, eu acompanhei outras falas de maneira mais longa, acompanhei a transmissão de posse e a transmissão de cargo e a posse ontem aqui em Curitiba. E assim, toda a expectativa é o que vem de entregas concretas para a população. Porque todos os municípios que nós citamos, Bia, né, eu fui dar uma olhada, eles receberam ali, os novos prefeitos, ou aqueles que estão continuando, eles receberam o caixa reforçado, a arrecadação municipal tem crescido. Então, a população espera que tudo isso seja convertido em melhores serviços. Agora, olhando pelo aspecto da política, nós agora temos os principais atores políticos do Estado enxergando o que aqueles seus apoiados, aqueles padrinhos políticos, né, aguardando se os seus protegidos, vamos dizer assim, se eles vão entregar os resultados prometidos. Vamos lá, você tem em Maringá, a família Barros depende de entregas sólidas do Silvio Barros para poder tornar viável o projeto de uma disputa de novo ao governo do estado da família Barros, compondo uma vice ou não, ou talvez uma disputa do próprio deputado, né, Ricardo Barros, a uma vaga ao Senado. Você tem a questão do general Silvio Luna, que é um local importante, inclusive para o governador Ratinho Júnior e também para o Alexandre Cury, presidente da Assembleia Legislativa. Você tem Curitiba, determinante para os planos, novamente, do Ratinho Júnior e do Alexandre Cury, que tem essa expectativa, que tem essa vontade de disputar o governo em 2026. Você percebe também em Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, que tem um vínculo muito mais forte com o senador Sérgio Moro. Precisa consolidar uma liderança regional, inclusive nos Campos Gerais, para ajudar a partir dali um crescimento dessa possível candidatura ao governo do estado também, Bia. Então você começa a perceber que as coisas elas vão se ajustando. O Renato Silva precisa garantir os bons resultados em Cascavel, porque o Paranhos, que já tem se organizado inclusive para vir para Curitiba, a partir de março deve assumir uma secretaria no governo do estado, também se coloca como um player relevante para a eleição de 2026, e Londrina também ali, principalmente uma mudança na gestão que pode ser determinante para o caminho político do Bellinati. Vocês podem estar se perguntando, mas Pedroso, você está falando muito mais de 2026 do que de 2025? Pois é, a vida política, o mundo político, ele se organiza muito mais olhando os ciclos eleitorais. E a turma ontem, Bia, quando conversavam ali durante o evento político, né, e tudo, as pessoas já estavam mirando como que vão ser as chapas de deputados, já estavam discutindo o caminho político. Você trouxe ali um pouco do que disse o Rafael Greca, né, naquele momento da entrevista ali, aquele quebra-queixo que ele teve com os repórteres. Pois é, o Greca, que já teve muito cotado para ser secretário do Ratinho, hoje, ontem, né, no caso, ele mesmo já começava a admitir que essa possibilidade ficou um pouco mais distante.
mas ele não deixou distante a possibilidade de que ele, como Rafael de Curitiba, se tornasse ou possa se tornar Rafael do Paraná, deixando muito claro que quer sim, ou pode sim, disputar uma eleição estadual ou até mesmo uma vaga ao Senado. Ele disse, olha, posso servir ao Paraná, mas também posso servir ao Brasil. Enfim, muita coisa na vida política está se encaixando para que a gente veja uma eleição em 2026 bastante animada aqui no nosso Paranazão. E é muito importante tudo isso que você trouxe de análise, Pedroso, bem importante os pontos que você ressaltou, porque a gente está falando de planos de governo futuros, a gente está falando de planos eleitorais futuros, e muito se parece ali ao presente, principalmente desses candidatos que estão chegando pela primeira vez a um cargo no Executivo, e a grande expectativa de como eles vão se portar, e a pressão é muito maior para que se portem e tragam bons resultados, justamente porque precisam fazer entregas, não necessariamente para eles ou para a cidade, mas para aqueles parceiros e aliados políticos que também depositaram algum tipo de confiança neles durante essa campanha eleitoral. Exato, vamos lá. Você fez questão de frisar, o Eduardo Pimentel, ele fez, né? Você falou, olha, ele ficou muito parecido com o Eduardo da campanha. De fato, o Eduardo do segundo turno. Ele fez referência aos padrinhos que ele tem, Ratinho Júnior, Alexandre Cury, o próprio Rafael Greca, fez referência ao Deltan Dallagnol. Ou seja, esses padrinhos, eles emprestaram a credibilidade. Em Londrina, a mesma coisa, você teve uma presença mais forte do presidente Bolsonaro. Então, esses padrinhos agora dependem dos resultados. Tanto é que a turma já está prometendo coisas para hoje, né? Você viu o general Silvio Luna falando, olha, 7h30 já vou estar trabalhando, o Eduardo Pimentel já avisou que vai hoje mesmo baixar o valor da passagem, enfim, tem muita coisa. E o resultado, Bia, que as pessoas esperam sentir é no seu dia a dia, é no trabalho. Agora, todos os prefeitos, eu achei muito interessante os que eu acompanhei os discursos de posse, todos eles tentando tirar um pouco da polarização política, tentando falar em serenar as coisas. Talvez eu acho que isso vai ficar no discurso, porque na prática, o que eu tenho visto pelas pesquisas e na população, a turma ainda está bastante polarizada. Agora, 7h23, seguindo com a nossa pauta, ainda falando sobre as posses de prefeitos, o Flávio Seri comentou aqui no YouTube, falem sobre o prefeito que não tomou posse, por quê? Pode deixar, olha, na pequena São Tomé, no noroeste do estado, o gestor eleito não tomou posse. Quem assumiu interinamente a prefeitura foi o presidente da Câmara de Vereadores. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral, 19 municípios do Brasil não possuem prefeitos declarados eleitos, porque os candidatos mais votados encontram-se com a candidatura anulada sub júdice. A situação pode acontecer por diversos motivos, dentre eles ações judiciais que questionam a legitimidade da candidatura, irregularidades na prestação de contas ou pendências relacionadas a processos eleitorais anteriores. E esse é o caso da cidade de São Tomé, no noroeste do Paraná. É um município aí pequeno que tem 5.722 habitantes. Eliel Hernandes Roque, do MDB, também conhecido como Léo da Bota, teve 54,59% dos votos válidos nas eleições municipais. Entretanto, o resultado ficou sub júdice, situação que ocorre quando a candidatura está pendente de avaliação. Ou seja, a Justiça Eleitoral ainda deve decidir se a candidatura é válida ou não. Com isso, o Léo da Bota não foi considerado eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral. E nestes casos, de acordo com a Justiça, quem assume a prefeitura interinamente é o presidente da Câmara de Vereadores. O registro de candidatura dele foi indeferido tanto em primeira instância quanto pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O impedimento aconteceu porque Léo da Bota, enquanto prefeito, que já foi de 2005 a 2012, teve as contas rejeitadas tanto pelo Tribunal de Contas quanto pela Câmara de Vereadores. No processo que indeferiu a candidatura, são mencionadas a rejeição das contas de 2009 a 2012 pelos vereadores, assim como uma condenação em ação civil pública por improbidade administrativa. Com o indeferimento em primeira instância e no Tribunal Regional Eleitoral, ele e a defesa recorrem ao Tribunal Superior Eleitoral, que ainda não julgou definitivamente o caso. Enquanto isso, o presidente da Câmara de Vereadores assume temporariamente o cargo de prefeito até que a Justiça Eleitoral decida essa questão. Com isso, o vereador João Paulo Travassos Hadi, o João do Fogo, do Republicanos, assume temporariamente o executivo municipal. Sempre chama atenção os nomes dos políticos, principalmente em cidades pequenas, né? A gente falou aqui do Léo da Bota, e aí ele não vai assumir, quem vai assumir é o João do Fogo. Mas enfim, deixando isso um pouco de lado nesse momento e olhando para a situação aqui, é aquilo que a gente já bateu muitas vezes aqui no Jornal da Manhã Paraná, que é a questão da demora, da morosidade dentro da Justiça Eleitoral. A população
votou em um candidato que estava com a candidatura indeferida. A população votou em um candidato que já respondeu por problemas nas contas do município. Então, ao mesmo tempo que tem aqui essa instabilidade e insegurança jurídica, porque a Justiça Eleitoral demora para analisar candidaturas, e a gente vê não só essa cidade aqui do Paraná, mas também tantas outras pelo país que estão nesse momento sem um gestor municipal, nós também vemos os próprios moradores que de alguma forma voltaram a depositar confiança em um candidato que já tinha passado pela gestão municipal e já tinha apresentado problemas ou pelo menos inconsistências no trato das contas públicas. Pedroso. Ele teve as contas reprovadas. Segundo o que estabelece a lei, ele não deveria ter sido candidato, pelo menos é o que, né, inclusive a própria justiça indeferiu a candidatura dele. Já passou da hora, Bia, ouvintes, de que a gente comece a respeitar aquilo que está escrito na lei. Pronto. A pessoa foi condenada, permaneça condenada. A pessoa não pode concorrer, que não concorra. Porque é insuportável esses ciclos de idas e vindas. Porque é isso, você trouxe bem, os eleitores foram lá, votaram, ele teve 54% dos votos, mas não vai sentar na cadeira de prefeito. Mas na prática ele não poderia nem ter sido candidato, as pessoas deveriam ter tido acesso a um outro cardápio de opções. Mas é isso, para além dos nomes pitorescos que os políticos adotam, é meio pitoresco, né? Quase uma jabuticaba, isso que a gente vive aqui no Brasil, de que o sujeito tem conta reprovada, o sujeito respondeu ação, né, por ação civil pública por improbidade administrativa, mas está tudo bem, está concorrendo. Enfim, a gente acompanha o que acontece em Brasília, acontece também em São Tomé, sabe? É uma reprodução do macro no micro. E assim a gente vai sofrendo e no final daqui a pouco a gente vai ter que usar um nariz colorido para poder suportar esse cerco todo.